Os jogos da sua infância não são tão bons quanto você imagina. Você já teve aquela sensação estranha de estar vivendo sua vida normalmente quando de repente, bum, um sentimento muito específico volta à tona. Todos aqueles jogos antigos que você passava horas jogando voltam pra sua memória e você se lembra o quanto eles eram incríveis. Praticamente o ápice da diversão daquela época é ficar jogando Plantas vs Zumbis, ficar cuidando de bichinhos virtuais, procurar caranguejos gigantes que você nem sabia se existia, passar a tarde toda no Sands Station. Tudo isso por causa de um único sentimento que veio do nada: a nostalgia. Você decide então rejogar algum deles e eles não são mais tão bons assim? Tipo, não faz sentido. Você lembra de ter ótimas memórias jogando Beach Bug Racing, passou quase a sua infância inteira jogando Crash Titans e agora parece tudo tão ruim, tão chato? Você pesquisa então na internet e todo mundo fala sempre a mesma coisa: os jogos da sua infância só eram bons porque você era criança. Então quer dizer que a nostalgia mentiu pra você esse tempo todo? Que as memórias que você tinha daquela época eram tudo enganação? Ou você era burro demais pra diferenciar o que era um jogo bom de um jogo ruim? Eu venho até vocês pra provar que não. Pelo menos não completamente. E eu tenho alguns motivos pra acreditar nisso. Muito tempo atrás, quando eu era apenas um batutinha, eu acho que eu tive o primeiro indício de que esse pensamento acontece por causa da famosa síndrome do PC Gamer. Eu tinha na época um Galaxy Tab E, aquele bem antigo, que hoje em dia deve custar uns 400 pila. O que na época era algo incrível para uma criança, já que rodava praticamente qualquer jogo que você quisesse. Acho que ele me acompanhou durante uns 3 a 4 anos da minha vida, onde eu conseguia praticamente jogar o que eu quisesse, sem ter aquele medo de será que vai rodar? Porém, assim como qualquer criança que tem algo minimamente quebrável em mãos, eu explodi com ele. Por conta disso, eu ganhei um tempo depois a melhor bomba relógio da minha vida, que era um celular antigo da minha mãe. E quando eu digo bomba relógio, eu não tô brincando. O celular que eu tinha na época era um J3 que tinha caído em um balde d'água. Por conta disso, ele não tinha som, não pegava a entrada de fone de ouvido, descarregava sozinho, mesmo desligado, e funcionava só com 40% da sua potência máxima. E se ele desligasse, era coisa de um dia inteiro pra ele ligar de novo. Pra quem não tá ligado, praticamente todo celular não funciona se ele estiver quente demais. Porém, esse meu celular, caso ele desligasse, apareceu uma mensagem pedindo pra esquentar ele porque a temperatura da bateria estava baixa demais. Então você tinha ótimas cenas como uma criança desmontando o celular e deixando em cima do telhado no sol do meio-dia durante umas 3 horas seguidas. Só por esses detalhes já dá pra imaginar que ele não rodava muita coisa. E considerando que eu ganhei esse celular na mesma época em que COD Mobile era lançado, já dá pra ter uma ideia que os jogos do momento não iam nem sequer abrir nele. Mas por conta disso, senhores, eu aprendi uma coisa que é muito importante pra você jogar no celular. Eu aprendi a garimpar jogos. Caso você não tenha prestado muita atenção, eu passei basicamente 4 anos da minha vida podendo jogar os melhores jogos do mercado. Por conta disso, a minha regra pra o que é um jogo bom era até que bem alta pro que tinha na época. Tipo, pra que eu vou jogar esse jogo bobinho de 90 MB se eu posso jogar Minecraft original? O que, querendo ou não, me levou a ter antigamente aquele preconceito horrível de criança de que se o gráfico não fosse bom ou se o jogo não fosse o mais pesado possível, o jogo era ruim. Porém, quando eu tava com meu J3, vulgo bomba caseira, a minha régua para jogos bons tinha baixado bastante. E jogos que eu nunca pensaria em jogar na minha vida só porque não eram atuais, tinham se tornado pra mim naquela época a melhor diversão que eu podia ter. Ou seja, as limitações que eu tinha na época me faziam procurar o que tinha de melhor no pouco que eu conseguia jogar. E eu não falo sobre procurar jogos, eu falo sobre procurar o melhor em jogos. Tá, mas o que isso tem a ver com a síndrome do PC Gamer? A síndrome do PC Gamer, pra quem não conhece, diz que você fica obcecado demais em montar ou conseguir o melhor PC, console ou celular do mercado, e no final nem sabe como aproveitar isso tudo direito. Mas tem uma parte dessa história que não é muito comentada, que é o fato de que por ter uma máquina muito potente, a gente quer testar ela ao máximo, e a partir daí qualquer coisa que não atinge esse potencial máximo, o pessoal já acha que é alguma coisa ruim. Isso não é culpa do pessoal em si. Se você comprar algo caro, você quer fazer valer a pena. E esse pensamento não vem de agora. Quando você jogava lá o seu Hang Shark ou seu Resident Evil 4, aquele, querendo ou não, era o máximo que os consoles ou celulares da época aguentavam. E quando a gente volta pra jogar, a gente espera ter aquela sensação de novo de estar aproveitando todo o potencial do videogame, os melhores gráficos, wow, mas não tem mais.
O que antigamente era o ápice de um console, hoje em dia consegue funcionar até em uma calculadora. Por conta disso, a nossa preocupação para de ser aproveitar o jogo e sim reparar o quão ultrapassado ele era. Ah, mas Coy, eu não ligo pra isso, eu ainda tenho um celular ruim, eu ainda tenho um PS2 e mesmo assim eu não consigo sentir aquela sensação que eu vivia antigamente. É, eu sei disso. Por isso que entramos no segundo motivo dessa discussão, que é: apreciar jogos é uma arte impossível de controlar. Algo que eu andei observando nos últimos dias é como apreciar um jogo é uma parada bem mais complexa do que eu pensava. Porque quando você gosta de um jogo, não é só o fato dele ser bom que te faz apreciar ele de verdade, ao ponto de você sentir nostalgia pelo que você tá jogando. Porque pra você conseguir gostar de um jogo nesse ponto, a gente não usa só os sentidos da visão e da audição. A gente usa todos os sentidos. Não confia em mim? Então me diz qual jogo da sua infância você lembra de ter dado esse sentimento de nostalgia. Agora eu quero que você foque um pouco nesse sentimento. E tudo bem, você pode levar o tempo que for preciso. Eu espero. Se você observou um pouco mais, você provavelmente não lembrou só do jogo em si. Você com certeza também lembrou que aquele jogo em específico você jogava em tal lugar, em tal horário depois da escola, enquanto o ventilador tava torando do seu lado. E se você for meio maluco, que nem eu, você consegue até sentir o cheiro do que tinha no ambiente naquela hora. Recentemente eu tava jogando em uma tarde de sábado quente, quando eu de repente paro e vou fazer uma pizza de alho. E essa experiência foi tão marcante pra mim, que toda vez que eu abro esse jogo, eu sinto o cheiro da pizza que eu tinha feito naquele dia. E sim, eu como pizza de tarde. O que eu quero dizer com isso é que a nostalgia nunca mentiu pra você. O fato de você achar que os jogos da sua infância eram ruins não é porque a nostalgia mentiu pra você. Na verdade é porque todos os sentidos seus naquela época se juntaram e marcaram você de tal forma que não é possível replicar, mesmo que a gente quisesse. Caso eu tentasse rejogar Figment, eu provavelmente não conseguiria ter a mesma sensação que eu tive jogando ele pela primeira vez. Porque mesmo que eu fizesse outra pizza de alho, ela com certeza não vai ter o mesmo gosto da primeira. A sensação de jogar aquele jogo pela primeira vez também não ia voltar. Talvez, quem sabe, o cheiro do ambiente ou a resolução do jogo não estejam iguais. Você provavelmente já ouviu o pessoal dizer que os jogos de PS2 eram mais bonitos nas TVs de tubo. E era mesmo, porque eles foram feitos para rodar em uma TV de tubo. Então não é que a nostalgia mentiu ou que os jogos daquela época eram ruins. É que na verdade toda a gama de sentimentos que você teve na sua infância enquanto jogava um GTA San Andreas da vida não pode mais ser replicada nos dias atuais. Quando a gente joga algum jogo pela nostalgia, nosso cérebro espera que todos aqueles sentimentos que vieram à nossa mente apareçam de novo. Mas não vai. Então sim, os jogos de antigamente eram bons, mas para você apreciar eles de novo, você vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Em uma época que você não reclamava que os jogos eram lentos ou simples demais. E como você vai fazer isso? Ah, isso eu não sei te dizer. O que pode funcionar para mim, talvez não funcione da mesma forma para você. Qualquer jogo pode ser bom, dependendo de como você aprecia ele. A nostalgia só tá ali para lembrar a gente de como a gente fez isso no passado. Você amou muito um lugar, não faça besteira de visitá-lo, porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar não me pertence mais. Papo de coach do caralho.